Olá pessoal, tudo bem? Eu vou postar aqui para vocês as respostas e alguns comentários sobre aqueles exercícios, teste que eu mandei para vocês sobre propedêutica, né? Então foram dois assuntos, diabetes mellitus e hipertensão arterial. Por que a gente escolheu esses dois assuntos, né? Para começar a parte de revisão de propedêutica, muito desse conteúdo vocês já tiveram ao longo do curso aí um pouquinho em fisiologia, um pouquinho em patologia geral. E agora eu trago para vocês qual seria a melhor adequação desse tipo de paciente, né, com algum tipo de comorbidade no atendimento cirúrgico ambulatorial, né. Então eu fiz algumas perguntas que eu tentei ser, assim, bem clínica, né, em relação ao conteúdo que vocês podem ter acesso na apostila, né, de procedimentos clínicos lá, de protocolos clínicos, e no dia a dia que vocês vão ter no consultório e no ambulatório agora de cirurgia quando a gente começar, né. Então, aqui estão algumas, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para vocês, né, para vocês conseguirem ver. Acho que não vai dar para aumentar, mas de qualquer forma acho que vocês vão conseguir enxergar aqui, que a propedêutica, deixa eu ver se eu consigo só parar um momentinho e tentar aumentar para vocês a a apresentação. Acho que assim fica melhor, né. Assim acho que vai ficar melhor. Deixa eu apresentar para vocês. Acho que agora a gente consegue deixar melhor aqui, né. Pronto. Então acho que aqui vocês conseguem me ver e conseguem ver a apresentação. Então tá aqui. Então o primeiro questionário que eu passei para vocês foi em relação à diabetes, né, 2 partes. E vocês viram, né, em algumas referências e na própria apostila, quais seriam os principais exames pré-operatórios complementares para um paciente que sabidamente chega ao exame clínico, né, à primeira consulta, e diz ser um paciente portador do diabetes, né. Então, os principais exames que você vai pedir para ele são a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, né, então seria a letra C. Por que a hemoglobina em jejum, a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, né? A glicemia em jejum, ela fere a quantidade, né, de miligramas por decilitro de glicose venosa no momento da coleta. Então, em geral, quando você solicita uma glicemia em jejum, o paciente tem que ficar com jejum de no mínimo 8 horas, colher o sangue e aquela glicemia apontada no exame, ela é referente àquele momento, né, após 8 horas, no mínimo 8 horas de jejum. A hemoglobina glicada, ela fere o controle glicêmico de 3 meses, aproximadamente, de 90 dias. O que eu quero saber com isso? Se o paciente, durante pelo menos 3 meses, ele fez um controle glicêmico, né, ele vai mostrar para a gente, o quanto que ele conseguiu controlar da quantidade de glicose sanguínea, né, nos 3 últimos meses. E por que isso é importante? Porque a glicose venosa do momento, que é aferida pela glicemia em jejum, ela só mostra ali, naquele momento. Então ele pode ter feito, uma dieta adequada nos últimos dias, né, mas ele não fez durante os 3 meses. Então, para a gente saber se o tratamento que o médico instituiu e se ele está conseguindo controlar a sua glicose, a sua glicemia, a gente pede pelo menos esses 2 exames, que afere o momento e pelo menos, o controle glicêmico de 3 meses, né. Por que não o hemograma e o TSH, por exemplo? Por que a gente não pede hemograma para um paciente, diabetes? Se ele não referiu nenhum tipo de histórico de anemia ou de infecção, não há sentido de eu pedir um hemograma, né, porque ele vai aferir a contagem de células do sangue, né, por exemplo, no estado de anemia, ou aferir a quantidade de leucócitos, de células brancas, num quadro de infecção, né. O TSH, ele mede o hormônio da tireoide, então não se aplica para aferir controles, glicêmicos no paciente diabético, né. Aqui o que seria
glicemia capilar pós-prandial? A glicemia capilar pós-prandial é aquela que a gente afere no aparelhinho, né, naqueles aparelhinhos portáteis, ela mede só a glicemia capilar e geralmente pós-prandial, que a gente fala, é pós se alimentar, né, depois que ele comeu alguma coisa. Obviamente, num paciente diabético e num paciente normoreativo, a glicemia capilar vai dar acima de 100 se depois que o paciente comeu, né. Então é muito importante a gente aferir isso, por exemplo, no paciente diabético na cadeira, que faz uso de insulina, por exemplo, para saber se ele está bem alimentado, se a glicemia dele está no nível adequado para que ele não entre num quadro de hipoglicemia, tá bom? Então aqui a letra C seria a correta e esse seria um comentário padrão, né, sobre essa resposta. Na questão número 2, o que que a questão é, uma exodontia num paciente diabético, como essa, um pré-molar, com menos de 1/3 de inserção, com glicemia em jejum de 195 miligramas por decilitro de sangue e uma hemoglobina glicada de 6,5%. Essa pode ser uma cirurgia considerada de quê? Baixo, médio, alto risco ou sem risco? Bom, nenhuma cirurgia a gente pode chamar de sem risco, né? Todas têm um risco inerente ao procedimento ou à própria saúde do paciente, quando bem avaliado, né? Mas para um dente como esse, que deve apresentar clinicamente uma mobilidade bastante grande, eu vou considerar isso um baixo risco, né? Porque o dente em si já está num processo de infecção, de reabsorção óssea aí, durante um tempo, né? Isso não acontece da noite para o dia. E um paciente com uma hemoglobina glicada de 6,5%, ele está um pouco acima do valor normal, que é de 5,7, 5,5%, ele está um pouco acima, então ele está controlando, mas não de forma totalmente adequada, e em jejum 195, quer dizer, a glicemia está elevada? Está elevada, mas para um caso como esse, a gente pode chamar isso de baixo risco, e o paciente pode ser atendido, né? Você deve remover esse dente, porque ele acaba virando um foco ele é um foco de infecção, e acaba refletindo na própria glicemia do paciente. Então, se ele apresenta um foco de infecção, a glicemia pode estar elevada, não só por ele não estar seguindo adequadamente todo o tratamento para o diabetes, como também pela presença de um foco de infecção. Então, é indicado e deve ser removido esse dente com baixo risco, certo? Na número 3, quais condutas clínicas imediatas para um paciente diabético com 50 anos, uma glicemia em jejum de 250 miligramas por decilitro e uma HbA1c, né, uma hemoglobina glicada de 8,5%, que apresente um quadro de abscesso odontogênico nos incisivos inferiores. Então, aqui, diferentemente do caso anterior, eu já tenho um paciente descompensado. Observe que ele está com 250 miligramas de glicose, né, na glicemia em jejum, e ele tem 8,5% de hemoglobina glicada, quer dizer, é um paciente que não está fazendo o controle do seu diabetes, com o seu controle glicêmico de forma adequada, né. Então, sistemicamente, ele é um paciente não controlado, certo? Não adequado para qualquer procedimento cirúrgico. Entretanto, ele está apresentando um quadro de um abscesso, que é uma urgência odontológica. Você, para um paciente diabético, você não pode deixar o paciente com foco de infecção aguda, como um abscesso odontogênico, nos incisivos inferiores. Então, qual seria a melhor conduta aqui? A gente teria que empregar uma drenagem, que é o tratamento para infecção, né, e um antibiótico endovenoso, para que a gente consiga ter uma ação do antibiótico, um efeito rápido, principalmente nesses casos onde você tem um abscesso odontogênico de incisivos inferiores, que pode levar a um quadro, por exemplo, de uma angina de Ludwig. Então, você tem que realizar a drenagem desse abscesso e o antibiótico endovenoso. Por que não antibiótico via oral? Porque ele tem um quadro, ele apresenta um quadro de descompensação da sua glicemia, né, do seu controle glicêmico. Ele não está controlando. Então, existe uma chance muito grande de o antibiótico demorar para fazer o seu efeito
adjuvante no tratamento da infecção, né? E você corre o risco desse paciente ter uma disseminação do processo. Então, para um paciente diabético descompensado, a melhor intervenção é drenagem antibiótico endovenoso, tá? Por que não o antibiótico, a fisioterapia e a drenagem nessa ordem, né? Porque o antibiótico ele não vai fazer o efeito necessário para eliminar o quadro da coleção purulenta que esse paciente apresenta no quadro de abscesso. Então, para todo o processo séptico, né, todo o processo infeccioso odontogênico, o que você tem que fazer é drenagem e antibiótico, tá bom? Então é o C. Aqui é a quarta questão. Qual a quantidade máxima de tubetes anestésicos com epinefrina podemos usar em pacientes diabéticos com bom controle glicêmico? A bem da verdade, qualquer tipo de anestésico pode ser usado em pacientes diabéticos com bom controle glicêmico, né? O que se faz é aquela continha que vocês já viram na aula de anestesia, de revisão de anestesia, para saber quantos tubetes em relação ao peso corporal do paciente e na toxicidade do anestésico, calculando também, levando em consideração também a concentração do vasoconstrictor. Tá? Mas se você usar uma técnica adequada, poucos tubetes, né, e você puder fazer a técnica de aspiração antes, né, conhecendo muito bem a anatomia regional, você pode usar qualquer tipo de anestésico, né? Mas se esse paciente tiver, você só tiver, por exemplo, anestésicos com epinefrina, apesar de existir uma controvérsia na literatura se a epinefrina poderia servir como um fator desencadeante, né, de aumentar as catecolaminas endógenas, né, a gente pode conseguir anestesiar esse paciente com até 4 tubetes, né. A lidocaína, ela é considerada um anestésico local de curta duração, assim como os anestésicos com longo tempo de duração, os quais exercem uma influência sobre a atividade do miocárdio, não devem ser as primeiras escolhas para os pacientes diabéticos, né. Então, a mepivacaína 3% sem vaso, a prilocaína associada à fenipressina, podem ser administrados com mais segurança em pacientes diabéticos, né. Em relação ao uso da epinefrina, apesar de existir alguma controvérsia, né, eles mostram que o vasoconstrictor, ele pode ter um efeito farmacológico oposto à insulina, aumentando a glicemia, particularmente em casos do diabetes descompensado. Mas como esse paciente tem um bom controle glicêmico, né, a gente pode ficar com segurança e anestesiar esse paciente com até 4 tubetes, tá bom? Administração de vasoconstrictores nos grupos da catecolaminas, como epinefrina, norepinefrina, levonorfrina, não é recomendado nesses pacientes até que haja um controle glicêmico. Como esse paciente tem, você poderia anestesiar com qualquer tipo de anestésico. Sendo assim, admite-se o uso de vasoconstrictores em pacientes com diabetes controlado, restringindo o uso desses fármacos de 3 a 4 tubetes por sessão, tá bom? Até porque, se o paciente tiver um descontrole do diabetes, do seu controle glicêmico, ele pode vir a apresentar uma insuficiência renal, algum problema renal. E como todos os anestésicos são excretados pela urina, né, eles vão ter um caminho aí, passar pelo sistema renal, você tem que tomar cuidado, às vezes, com a toxicidade do anestésico, tá bom? Qual a complicação transoperatória mais grave que pode acontecer a um paciente diabético, né? Transoperatória mais grave é a hipoglicemia, uma crise hipoglicêmica, né? Então, se ele tiver uma crise hiperglicêmica, no caso, o paciente está apresentando 250, 350, como a gente viu lá, ele está com um nível elevado de glicemia, mas isso clinicamente, para a gente na cadeira não vai representar grandes perigos, né? O que pode acontecer é o paciente ter uma crise hipoglicêmica. Então, ele faz uso da insulina, normalmente isso acontece com pacientes insulino dependentes, e ele tem uma queda do seu índice de glicemia abaixo de 70%, chegando a 50, 40, e isso é muito mais grave, que o paciente pode entrar em coma diabético,
né, e apresentar convulsões, problemas, de cognição, e você ter o paciente num quadro de hipoglicemia que pode levar ao coma, né. Então, o mais importante é você aferir a glicemia antes, capilar desses pacientes, principalmente os diabéticos tipo 1. Esse paciente tem que vir bem alimentado, você tem que atendê-lo no período da manhã, porque a gente sabe que a gente consegue ter um controle muito melhor das emoções e do estresse, porque o estresse pode levar a um resgate de glicose muito alto do sangue, esse paciente entrar em crise hipoglicêmica, né. Aí eu coloquei a crise hipertensiva. A crise hipertensiva é só se o paciente for diabético e hipertenso, ele poderia ter as 2 coisas, né. Mas como aqui a gente comentou só de um paciente diabético, então seria uma crise hipoglicêmica. E se ele tiver uma infecção da ferida, né, isso está muito mais relacionado à hiperglicemia do que à hipoglicemia, tá bom? Então esse seria a nossa primeira fichinha aí de perguntas. Em relação à segunda fichinha aqui, que eu também coloquei 5 questões, né, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Então tá aqui. Qual a conduta emergencial para um paciente diabético consciente em hipoglicemia? Então, puxando um pouquinho a resposta anterior, né, se o paciente apresenta um quadro de hipoglicemia, mas ele está consciente, o que que você deve fazer com esse paciente? Muitas vezes, se ele faz uso de insulina, ele já deve ter até a sua seringuinha de glucagon na bolsa, ou ele tem um pouco de açúcar ou um chocolate. Se você tiver açúcar, é melhor você colocar o açúcar sublingual, né, colocar glicose sublingual e chamar o serviço de urgência, tá. Por quê? Porque ele está consciente, mas dependendo do nível de hipoglicemia que ele apresentar, se for 70, você com o 70, 65, você vai conseguir reverter o quadro com a glicose sublingual, mas você deve interromper todos os procedimentos, não seguir com o que você estava planejado de você fazer e você chamar o serviço de urgência, tá. Por quê? Porque esse paciente ele pode vir a apresentar uma crise mais aprofundada da sua hipoglicemia, tá bom. Então é muito melhor você continuar monitorando a glicemia, chamar o serviço de urgência e qualquer piora, como sudorese intensa, confusão mental, palidez, o serviço de urgência já vai estar chegando para te dar uma assistência mais apropriada para esse paciente. Você não deve chamar o serviço de urgência em primeiro lugar e depois aplicar a glicose, por quê? Porque você, ao chamar o serviço de urgência, esse paciente pode aprofundar a sua crise de hipoglicemia. Então, primeiro administra a glicose e depois chama o serviço de urgência. Ficar monitorando a PA e aguardar também não vai resolver, né? Porque o que ele está apresentando é uma baixa quantidade de glicose no sangue. Então, você tem que suplementar essa glicose, tá bom? E levantar os membros inferiores e comprimir o abdômen são manobras que a gente faz quando o paciente está em lipotímia e não em hipoglicemia, né? E qual a diferença de um para o outro, né? Quando o paciente está em lipotímia, ele normalmente sente um desconforto abdominal, porque o sangue ele vai para as cavidades, né, mais profundas para tentar manter toda a parte vital do coração, né? Então você vai ter um desconforto gástrico, o paciente reclama disso, que a barriga está meio estranha, que ele está um pouco tonto. Ele não vai ter um histórico de diabetes, né? E ele começa a ter um pouco de, ele fala que está ficando tudo turvo, que ele não consegue enxergar, né, então nessa situação esse paciente está apresentando um quadro de lipotímia. Você pode aferir a PA e vai ver que a PA dele está baixa, né, mas, se você aferir a glicemia, ele não está apresentando um quadro de hipoglicemia, tá bom? Se o paciente é diabético e está em hipoglicemia, é importante aferir quanto está a hipoglicemia e se ele ainda apresenta consciência, você administra a glicose sublingual, tá bom? Para que ele não entre num quadro de inconsciência. E aí, em seguida, já chama o serviço de urgência.
A hipoglicemia, ela é definida como nível de glicose no sangue menor que 70 miligramas por decilitro, né? Isso é falso ou é verdadeiro? É verdadeiro. Num paciente diabético, níveis abaixo desse valor são muito perigosos. É o que eu estava falando. Se ele tiver com 70, ele já está num quadro de hipoglicemia. E isso pode, algumas vezes, se aprofundar mais para níveis mais baixos da quantidade de glicose no sangue. Então, é muito perigoso para um paciente que é sabidamente diabético, né? Obviamente, se o paciente ele tem 60 de glicemia e começa a apresentar os sintomas de uma crise glicêmica, você rapidamente tem que administrar glicose para que ele recupere essa quantidade de glicose no sangue e que não e para evitar riscos da complicação se agravar, tá bom? A cetoacidose em diabetes é um indicador de agravamento da doença. O que é a cetoacidose, né? Ela é uma complicação do diabetes, caracterizada pela hipoglicemia, acidose metabólica, desidratação e cetose. O que é essa cetoacidose? É o hálito com um cheiro de maçã podre, por isso que eu coloquei uma maçãzinha aqui. É um hálito de acetona, né? Isso indica que o paciente não faz o seu controle adequado. Principalmente isso acontece em pacientes diabéticos tipo 1 ou insulino dependentes, né? E geralmente é precipitada por condições de infecção ou porque ele não está tomando a insulina de forma adequada, né? Então, é verdadeiro esses quadros, principalmente quando o paciente não tem um controle hipoglicêmico e você vai sentir aquele hálito de acetona. Como a insulina é um hormônio anabólico, sua deficiência favorece vários processos catabólicos, como lipólise, proteólise e glucogenólise. E é esses processos catabólicos que levam à formação de ácidos graxos que começa a aparecer entre corpos cetônicos. Isso pode ser visto, por exemplo, no exame de urina de um paciente diabético, né, que ele vai apresentar várias cruzes de corpos cetônicos na urina, né? Se o paciente estiver apresentando um hálito cetônico, a glicemia dele deve estar acima de 250. Isso é um sinal clínico da descompensação do diabetes, tá bom? Então, já quando você sentir um mau hálito com cheiro de acetona num paciente diabético, ele com certeza não está fazendo o seu controle glicêmico de forma adequada, nem com a dieta, nem com a medicação, tá certo? Bom, questão 4. Hemoglobina glicada identifica o controle glicêmico em períodos prolongados. Então, é o que a gente falou lá atrás, né? O que ela vai medir é mais ou menos de 60 a 90 dias a quantidade de glicose que está ligada à hemoglobina. Então, ela é diretamente proporcional à média de glicose nesses 3 meses, por exemplo, né? Como as células vermelhas do sangue têm aproximadamente uma meia-vida de 120 dias, a quantidade de glicose que se liga na hemoglobina, ela fornece uma avaliação aí do controle glicêmico médio desses últimos 3 meses, tá? E é importante a gente interpretar esse resultado da hemoglobina glicada e considerar níveis médios, quer dizer, não tome, no caso do diagnóstico, é feito pela glicemia em jejum, mas a hemoglobina glicada, ela complementa isso, dizendo se o paciente está fazendo um bom controle glicêmico ou não, né? Então, é bastante importante você ter esses dois exames e o médico vai avaliar direitinho se ele está fazendo o seu controle de glicemia ou não. E quão grave está o seu diabetes. Porque você pode ter, por exemplo, uma glicemia em jejum próxima do normal e uma hemoglobina glicada acima de 7%, por exemplo, né? A doença periodontal é uma complicação frequente nos pacientes diabéticos. Entretanto, a presença de infecções periodontais ou outras odontogênicas não contribuem para o controle não contribuem para o descontrole glicêmico, né? Aqui é uma pegadinha, aqui não é uma pegadinha, é para alertar que a doença periodontal, ela é constante em pacientes diabéticos e que ela contribui sim para a elevação da glicemia, pois são infecções locais que podem sustentar o descontrole da glicemia. Então, o que está dizendo nessa frase é falso, porque as doenças periodontais, as infecções, elas contribuem para o descontrole
glicêmico, tá bom? Por isso que é importante toda vez que você identificar, né, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, focos como esse daqui, né, focos periodontais, focos de infecção, é importante você remover esses focos para auxiliar no controle da glicemia destes pacientes, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês em relação à nossa atividade de propedêutica, né, dos diabéticos, e espero que vocês na clínica consigam fazer discernir adequadamente quais são os pacientes que apresentam esse risco aumentado, né, para complicações, e usem a apostila para se orientar em todas os atendimentos dos pacientes com comorbidades, tá bom? Até lá.